Boa noite a todos. Um feliz ano novo, que é a primeira vez que estou vendo, né? Com muita paz, muita saúde, né? A gente tendo paz, saúde e fé, a gente vai para as conquistas, né? Vai no caminho para as conquistas. Bom, hoje a gente vai refletir um pouco sobre o capítulo 25, que fala de buscai e achareis. Esse capítulo a gente poderia muito sutilmente, né, dar uns outros títulos hoje, na atualidade, no nosso momento, né? A busca de melhor, do melhor, que sempre nós estamos buscando, e uma chamada, né? Um chamado de Jesus para a nossa ação, né? Esse capítulo, ele vem através das palavras que estão aqui escritas, mas que não foram escritas por Mateus especificamente. O Mateus, ele publicou, digamos assim, esses escritos através de uma outra pessoa que eu pesquisei, mas infelizmente não tinha assim dados, 70 anos depois, na era cristã, então 70 anos depois de Cristo, né? Como todos os evangelhos têm esse desenrolar, né? Então, a gente tem sempre tomar muito cuidado, porque normalmente os evangelhos foram escritos em grego, que tinha uma similaridade com o aramaico, que era a língua dos hebreus, né? Mas aí depois houve as traduções, graças a Deus, né? Com a difusão dos escritos. Mas em toda tradução se perde muito, né? Porque normalmente uma palavra nesta língua diz uma coisa, nesta língua diz outra coisa completamente diferente. Então eu vou ler o primeiro texto de Mateus aqui, que está no capítulo 7. Esse texto, ele está no finalzinho do Sermão da Montanha, porque o evangelista Mateus, o Sermão da Montanha é que está descrito, né? Se vocês tiverem a curiosidade de procurar na Bíblia, né? O Sermão da Montanha, ele está todo descrito, né? As palavras de Jesus, no Sermão de Mateus, no livro de Mateus, tá? Que era grego, né? Ele era um levita, né? Ele não foi muito bem quisto porque ele cobrava impostos, né? Antes de se tornar um cristão, né? De aceitar Jesus e os ensinamentos dele. Então, antes disso, ele era um levita cobrador de impostos, né? Então, vocês imaginam os judeus, que paixão que tinham por Mateus, né? A gente pagando imposto para os romanos. Então, vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abre-se-á. Ou, qual de vós, porventura, é o homem que, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, atentem para isso, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então, esse primeiro texto coloca uma coisa muito importante que a gente tem que guardar para a nossa reflexão aqui e para a gente levar, né? Porque o importante dessa noite é estar aqui, ouvir, refletir, para a gente começar, né,
um trabalho de renovação na aplicação das nossas atitudes. Porque isso se renova, né? As nossas atitudes, as nossas escolhas, elas mudam para sempre buscar o melhor. E nós vamos ver por quê. Então, nessa situação, o que a gente tem que ter no nosso coração, muito bem sedimentado, muito bem sentido, e não é redundante isso, é que Deus está sempre presente. Fé e confiança em Deus. Mas nós temos que saber quem é esse Deus. O que é Deus? Causa primária, né? Que criou tudo que existe é criação de Deus, onipresente, toda justiça, toda bondade, toda sabedoria, nada antes dele. Né? Então, essa confiança, essa fé, ela tem que ser ativa dentro dos nossos corações. Porque senão, tudo o resto se perde. A gente vai ouvir, estuda, pesquisa, né? Mas não pratica, porque ela não faz parte da gente, não faz parte do nosso caráter, não está em cada personalidade que durante as muitas vidas que a gente tem, né? A gente consolida e coloca em ação. As situações vão mudar, óbvio, mas o aprendizado, ele fica. A gente não aprendeu o alfabeto? É A, B, C, muda? Não muda. Mas depende da palavra, você vai usar tal ou qual letra. É assim o nosso aprendizado enquanto espíritos imortais, né? Então, quando a gente lê esse texto, dá uma sensação de um Deus milagroso, né? Mágico. Não, você pede, você vai obter. Você busca, você vai achar. E nós continuamos na nossa zona de conforto, sentados, esperando que caia do céu. Né? Não é essa a proposta de Jesus. Né? Qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus é buscar, que implica num trabalho. Quando a gente busca alguma coisa, a gente tem que se mover, a gente tem que pesquisar, a gente tem que construir a nossa ação em cima daquela necessidade, em cima daquela busca. A gente tem que refletir, não é verdade? A gente tem que ter tempo para trabalhar a nossa fé, a nossa força, a nossa confiança em Deus. E para isso, sim, partir para uma ação. A busca do que a gente quer não está ali do lado. A gente tem que ir em busca dele. É isso que ele quer dizer. E todos os outros verbos que ele vai dizer, pedir, bater a porta, enfim, sempre vai implicar no movimento, numa ação. Então vamos ver como é que isso acontece. Na lei do trabalho, que é uma lei natural, que é uma lei divina, e portanto é uma lei que vale para todo sempre, né? Que está no terceiro livro, né? Do Livro dos Espíritos. Estou aqui consultando os universitários. Então, lá diz que não há evolução se o homem não trabalhar. Por que a gente encarna? Num corpo físico, numa família, né? Todo mundo aqui tem família perfeita, não é isso? Não tem nenhum problema. É assim? Não. Por quê? Porque a gente está encarnando agora num planeta de provas e expiações para o nosso aprendizado. Então, o nosso trabalho primeiro é a família. Por isso que diz que
a menor célula da sociedade organizacional, que é a família, que foi um passo civilizatório, né? Porque antigamente não, nos tempos primitivos não existia isso de família, né? A família vem depois, com o trabalho, o homem que num estado de infância da humanidade, como é que eles dizem, primitivo, que é um estado natural, ele supre as suas necessidades para se alimentar, para se defender dos inimigos, para as intempéries, né, as mudanças climáticas e tudo mais. E depois, o que ele vai fazendo? Ele vai começando a interagir, se interrelacionar, porque ninguém evolui sozinho. Isso também não existe, porque, como eu sempre falo, senão estaríamos encarnando cada um numa ilha, né? E viveríamos lá. Não. Então, na família, interrelacionamento, compartilhar, a gente já vai exercendo a fraternidade dentro da família, porque normalmente os nossos critérios, né, de relacionamento vão ficar estabelecidos pelas pendências, pelos débitos e pelos créditos que a gente tem com aqueles espíritos. Porque senão não teria sentido nenhum a lei, que hoje já é considerada, né, não mais uma lei, mas um conceito biológico, a reencarnação. Porque é impossível fazer essa transformação em uma única vida. De pensar minimamente, a gente percebe isso, né? Então, assim, nesse estado evolutivo, nesse desejo de melhorar, Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, já está atuando através, desde sempre, através da sua criação e com a sua providência. Por quê? Ali está em germe esse desejo de melhorar, essa aspiração para o melhor. Nós temos tudo que precisamos para evoluir. Só que esse espírito que somos nós, cada um de nós, as individualidades aqui, precisam trabalhar esse eu, que a gente fala interior, né? Porque na verdade é o espírito, que os espíritos dizem, olha, pode ser uma centelha, pode ser uma luz, pode ser o que vocês quiserem. Nós não podemos dar uma definição exata, né? Mas ele está ali. Então, todos esses germes, inclusive o desejo de melhorar, já vem conosco. E quando que nós vamos despertar? A partir do momento, numa gradação evolutiva progressiva, porque ninguém evolui, nós vamos ser dotados de livre-arbítrio, consciência, inteligência. Então, nós vamos ter a oportunidade da escolha. Gradativamente. Nós não nos tornamos um filósofo de hoje para amanhã. A gente vai estar sempre aprendendo conforme as nossas habilidades e a nossa busca. Por isso que buscar e achareis não é bem assim. É um sempre buscar. Continua buscando através da oração. A prece que vem do coração, sentida, aquela que a gente conversa com o Pai. A gente se conecta a Ele, não como um ser, uma coisa que está lá longe de nós aqui. Não. É como algo que está em nós, em nossos sentimentos, que representa o amor. É um momento gostoso, íntimo e verdadeiro. Orar, meditar, a prática da caridade, o estudo, a ação para o outro, para nós, para todos. E a gente vai se pautar
sempre no amor. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente está em dúvida, né? Quando é que a gente não tem dúvida? Quando a gente não reflete. Liga o piloto automático e vai embora. Né? Então, quando a gente tem uma dúvida, qual é um critério, vamos dizer, basilar? Eu não vou fazer para ele o que eu não gostaria que fizesse comigo. É o amar ao próximo como a ti mesmo. E a Deus, olha lá, a confiança e a fé acima de todas as coisas. Aí nós estamos buscando. Aí nós vamos achar, Ana, mas se eu busco e se eu não acho? Talvez aquilo que você está buscando não é o melhor para você. E o Pai sabe. Às vezes não é a hora certa. Às vezes chega, a gente encontra, mas não acha. Acontece. Há uma ação decorrente daquela causa que foi a busca. O efeito, né, daquela causa que foi a busca. Mas a gente não entendeu, porque não estava preparado. Mas sempre a gente vai ter a providência divina atuante. Errar. Errar a gente vai entender sempre como um aprendizado. Que está relacionado, né, sempre com o estágio evolutivo que nós alcançamos. Quando Pedro diz que Deus julga, né, cada pessoa por suas obras, cada espírito por suas obras, ele está dizendo, olha, a escolha é de cada um. Os espíritos amigos, como bem disse o Júnior no início, estão todos aqui, envolvendo todos nós, e a mim, graças a Deus, muito agradecida, né? Sempre os espíritos, está no livro dos espíritos isso. Os espíritos nos influenciam, nos ajudam, nos amparam e às vezes atrapalham, mas sempre em relação à nossa conduta. Porque é lógico, é racional isso. O que mais a gente pode pensar? Se de uma forma proposital a gente se afasta da lei de Deus. Hoje nós ouvimos, né, noticiários, infelizmente, então mata, rouba, denigre imagem, mente, ofende. Esse erro foi com o propósito mesmo de causar o mal. Mas nós aqui, hoje, apesar de fazermos isso constantemente, não temos condições de julgamento. Porque nós também estamos em evolução. E tudo tem uma extensão em um plano. Né? Antes da gente reencarnar, a gente conversa lá no mundo espiritual, vê direitinho o que a gente quer, o que a gente não quer, o que pode, o que não podemos decidir, e assim vai. Mas, infelizmente, ainda, uma encarnação, uma vida, é impossível esse aprendizado, esse sentimento mais profundo. O Espiritismo mostra que com a possibilidade de reencarnar, a gente vai viver, sentir, experienciar e assim vamos absorver esse aprendizado em nós. Eu gosto muito desse livrinho, chama Renovando Atitudes. O espírito é o Hamed e o médium é o Francisco do Espírito Santo Neto.
Então, numa mensagem, porque ele faz alguns apanhados, alguns comentários sobre trechos do Evangelho. Então, ele diz o seguinte, que sempre nós buscamos o melhor, né? Então, é o que nós vamos desenvolver, é o que nós temos que fazer. Mas nem sempre aquilo que é melhor para mim é o melhor para você. Alguém desconhece essa experiência? Né? Às vezes a gente quer ajudar uma pessoa e fala, e quer modificar a pessoa, quer levar para os centros, que lá tem a verdade. É assim que nós vamos ajudar? Não, nós temos que ser caridosos e ter bom senso. Porque cada indivíduo tem seu tempo. Nós não vamos deixar a pessoa ali e fazer como aqueles que passaram, né, pelo mendigo, né, que estava ali machucado, e um passou e outro passou, e foi o samaritano que foi e socorreu. Colocou lá numa pensãozinha, deu dinheiro para o homem cuidar dele, e era um samaritano. O samaritano, para os judeus, não era lá bem visto, eles tinham um certo preconceito, porque era uma região, a Samaria, de muita multiplicidade de pessoas, de gêneros, de nações, entre aspas, diferentes, né? Então, não era um lugar assim muito bem visto. Já tinha preconceito naquela época, né? A gente vai trabalhando isso com o nosso Galgar. Ele diz o seguinte, as nossas obras, que são referenciadas em vários textos evangélicos, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros. Então, as obras das quais Jesus espera o nosso empenho são as obras morais. Mas, primeiro, para isso, o Espírito, lá nos seus estágios mais primitivos, supriu o material. Estando tranquilinho em suas cavernas, né, com as suas senhoras, os seus filhos e tudo mais, é que ele começa a ter a sensibilidade de buscar novas opções de vida, interagir com outros. Não vou brigar mais. A natureza é para todo mundo. Olhai os lírios do campo, né? As aves do céu. Tem alguém lá ensinando a voar? Tem alguém cultivando o pântano para o lírio nascer? Não. Então, quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos nesse exato momento. Dessa forma, a providência divina estará nos protegendo. Porém, já falei, propositadamente, não correspondendo com atos e atitudes ao nosso grau de justiça e conhecimento, a quem muito foi dado, muito será pedido. Passamos a não mais receber essa condescendência espiritual, ou seja, os espíritos, o nosso anjo da guarda, ele dá uma cruzadinha de braço. Opa, ele não está me escutando, então agora ele vai ter que aprender por outros caminhos, né? E aí vem a dor. Visto que, nesse momento, nós transgredimos os limites das leis naturais, que são as leis que nos amparam e nos sustentam. Isso equivale a dizer que o nosso melhor será sempre o ponto-chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina. Ao registrar-se, os céus nos ajudarão, se acharemos o que buscamos, se as portas se abrirão ou se elas permanecerão sem se abrir. Então, através do coração, que são os olhos da alma, da oração, da caridade sincera, plena,